Encontrar um carro danificado em um acidente é um risco enorme. Eu deveria saber. Mas comprar um carro danificado de inundação aumenta muito esse risco. Especialmente um carro como um Rolls Royce. Daqui a 7 dias, vamos fazer uma viagem e vamos precisar de um carro 4x4. Oh, não. Eu mal consegui te ouvir porque bateu. E eu sabia exatamente um lugar para encontrar uma pechincha. E esse lugar é a Copart. Um leilão que vende apenas carros sinistrados, considerado irrecuperáveis pela seguradora. Mas também é um lugar para encontrar uma pechincha. Venda sujeita à aprovação. Você sabe o que ele veio fazer? Eu sei. Tem alguns carros. E eu sei qual é o seu plano. Você não vai pegar meu Urus. 4 meses atrás, eu comprei pra minha namorada um Lamborghini Urus acidentado da Copart. Yeah, boy! Que reconstruímos e colocamos de volta na estrada. Agora esse carro tá perfeito pra uma viagem. Mas eu vim aqui pra encontrar algo semelhante ou até melhor que o Urus. Tá animado? Na verdade sou. Bom, parece que todos os carros que eu queria ver estão aqui. E cada um deles é um 4x4 e com tração nas 4. Cada um desses carros tem um tipo de dano. Por isso que eles estão aqui. Primeiramente, eu olhei para o Lamborghini Huracan. E esse parece ser um projeto inacabado. O valor já chega a 35 mil libras, faltando 5 dias para o fim do leilão. Nesse caso consta como reparo parcial incompleto, mas não está registrado como danificado. Esse verde é um pouco diferente desse verde. E eu me lembro disso pelas fotos. Oh, tem uma dobradiça no capô, Tá completamente despojado. Não tem muita coisa lá dentro. Eu ia dizer que 35 mil dólares agora não é ruim, mas... Sim, é muito bom. Mas esse não era exatamente o tipo de carro com tração nas 4 rodas que eu procurava. Então, embora isso possa ser um bom negócio, vamos optar pelos SUVs. Então eu olhei para isso. Um GLE 63 com a parte dianteira danificada. Atualmente está anunciado por 7.300 libras, mas será vendido por cerca de 35 mil libras e é de categoria N. Mas mesmo assim não me convenceu. Não acho isso, não supera o Urus. Depois, havia esse aqui, um Aston Martin DBX. Por fora, parece que os danos são mínimos. Praticamente um carro novo, o que às vezes é bastante preocupante na Copart. Vamos lá dar uma olhada no meu favorito. Aston Martin DBX. Nem sequer parece danificado. Se for só 5 mil, eu dou lance. Atualmente custa 12.500 libras. Esse carro custa 150 mil libras. E tem apenas 2.400 milhas rodadas. Aparentemente não funciona. Isso é muito legal. Tem fibra de carbono. Olha só isso. Olha só. Uau! Tudo em carbono. Mano, Isso é muito bom. É tipo o interior do seu Vantage, mas na versão 4x4. Mas é difícil entender por que um carro tão bom nesse estado não ligaria. Então meu pai tentou abrir o capô pra encontrar alguma pista. Eu dou lance. Dou agora. O que aconteceu? Eles só se protegeram, só isso. Não parece muito ruim. Não tem motor, não tem nada. eu não entendo. Por que não liga? Por que não liga? Devido à categoria N, que significa não estrutural. Mas ainda não conseguimos descobrir por que não ligava, então eu vi o anúncio com mais atenção. Flood. Pode ser que tenha sido inundado. Se caiu na água, eu queria ver se algum dos componentes elétricos funcionava. Olha só, os componentes elétricos funcionam. Então, se todos funcionam, o que acontece quando tentamos ligá-lo? Percorreu 2.000 milhas. Isso, ele tá gostando disso, não é? Se tivesse um carro com 2.000 milhas rodadas, com certeza não dirigiram uma enchente. Pedimos aos funcionários da Copart para tentarem ligar o motor caso tivesse quebrado, pois não queríamos ser responsabilizados. Mas, nada. Só um clipe. Esse é um bloqueio hidráulico, não é? Se o motor for acionado durante uma inundação e a parte da água for aspirada, então quando a água entrar na câmara de combustão e o pistão subir, o pistão não conseguirá comprimir a água, o que causará calço hidráulico no motor, e na maioria dos casos significa que você tem uma biela empenada. Para resolver isso, basicamente você tem que reconstruir o motor. Ou seja, isso tem muito potencial para se tornar um produto diário. É cinza, combina com Urus também. Mas esse não é o carro que eu queria ver. O carro que eu queria vir ver é o próximo.
o Rolls-Royce Cullinan. O primeiro SUV com tração nas 4 rodas. Mas esse é um pouco diferente do modelo padrão. É possível ver que esse Rolls-Royce tem um kit urbano instalado, o que faz uma enorme diferença. E não só isso, no anúncio eu posso ver que esse carro só rodou 139 milhas. É praticamente novo. Então qual é o problema? Bom, aparentemente, também funciona e dirige. Qual a pegadinha? É um carro, categoria N não estrutural, mas já foi molhado. Vamos fazer isso de novo? Se aprova isso? E eu vejo que o Cullinan sofreu por inundações. Mas o fato de constar que ele funciona ainda me leva a crer que o motor não esteja ligado quando a água entrou. Ou nunca foi fundo o suficiente para encher o motor d'água. Portanto, isso pode ser uma pichincha. Lindo carro. E é bom. Isso tem cheiro? Então tá bem real? sujo. É, mas eles têm Mas entrada e saída. 2 chaves. Livro de registro. Parece um pouco molhado. É um guarda-chuva, é feito pra isso. Eu acho que a água subiu bastante. O que você vai fazer? Consegue ver lá dentro? Ah, é. Olha só. Nossa, é um pouco. Vamos dar uma olhada. Subiu bastante. Eu já vi Cullinans mergulhar em águas profundas. É fora. É, mas não transforma em um submarino. Supostamente, o Cullinan pode entrar em águas com até 540 milímetros de profundidade, o que não é nada fundo para um veículo off-road. Nosso primeiro passo foi abrir o capô e verificar se havia algum sinal de água ali, mas parecia praticamente tudo novo em folha. Até a tampa do óleo parecia completamente normal, sem nenhum sinal de condensação. Então eu também tô de olho nesse carro há algumas semanas. E eu reparei que o som que o Copart era ótimo, então ele realmente me convenceu a aceitar a proposta. E como ele tem kit urbano, eu entrei em contato com o Lane da Urban Automotive pra ver se ele conhecia o carro. Ele me respondeu dizendo que era um dos seus clientes de alto padrão que comprou o carro 0 km e mandou instalar o kit. E a garagem da casa dele alagou. Disse ele, até a altura dos faróis, o que é muito, muito alto. Conseguimos entrar em contato com o antigo proprietário que nos enviou essas fotos da sua entrada da garagem. Ele disse que não tinha certeza de quanto tempo a água tinha ficado no seu ápice porque ele estava fora e quando voltou para casa teve essa notícia. Mas ele também nos mostrou que pagou 380 mil libras por esse Rolls Royce. Esse carro, a parte elétrica fica na porta-malas? Sim, nos lembramos do Rafe. Toda a parte elétrica fica no porta-malas e agora temos um casaco com capuz nele. Quando falamos de componentes elétricos, queremos dizer que há muitos módulos ali dentro. Então, nós temos os cabos da bateria. Tudo isso aqui embaixo parece corroído. Isso e tudo isso, eu acho que tem a ver com o rádio. Devemos verificar se toda a parte elétrica está funcionando antes de ligar? Então, o que teria no carro? Bom, sabemos que Rolls-Royce e BMW fabricam bons carros. Quão bons? Vamos descobrir. Eu também consultei a Cal Vertical para verificar se todo o histórico do carro estava correto. E quando insiro o número VIN no Cal Vertical, parece que o carro está registrado como danificado na categoria N, que de qualquer forma eles têm que categorizar como um carro danificado por enchente, mas também é possível ver que teve literalmente apenas um dono, então a quilometragem confere em 139 milhas, ela não desapareceu. E então, chegou diretamente aqui, assim podemos ver todo o histórico do carro e não há nada de suspeito nele. Se esse carro funciona ou não, vamos descobrir em breve, mas eu quero descobrir se a parte elétrica funciona, porque essa pode ser a melhor árvore de Natal da vida. Tá, o assento se move? Tô usando dois pullovers. A situação não parece boa pra mim. E funcionou? Funcionou? Parece que não tem potência. Depois não foi ligou. embora. Mas todo equipamento de rádio fica atrás. Então podemos comprar acessórios? Isso. Temos ignição. Essa coisa parece não ficar no lugar. E os assentos não se movem, o que pode ser um problema. Fator decisivo. Isso funciona? A Rolls-Royce é conhecida pelas estrelas no teto, mas infelizmente não nesse modelo. Ele tá fazendo coisas estranhas ultimamente. Sempre que começa. Eu topei. O que aconteceu? Oh, Será que continuamos? Foi relutante. Mas acabou cedendo. é suave? Funciona bem O que será que aconteceu? e sem problema. Parece um motor Rolls normal.
A luz tá acesa e tem erros de código no painel. Mas meus bancos ainda não se movem. Olha, não se move. Todas as falhas são elétricas, o que não é ideal. Acho que nada disso vai funcionar. Você também encontra TVs na parte de trás dos assentos. Mas como os assentos não estão funcionando, eu imagino que as TVs também não funcionariam. Eis a notícia. Quais as falhas? É uma questão difícil. Bastariam alguns ajustes e tudo voltaria a funcionar. Os assentos são um problema. As portas não fecham. Há também um botão embaixo do painel que permite fechar as portas automaticamente, mas ele também não tá funcionando. Mas pelo lado positivo, o motor tá funcionando e o controle de altura de suspensão também. Poderíamos levantar ou abaixar o carro. Os faróis estão funcionando? É. Faróis? É, estão funcionando. É, o farol alto. Ok. Então tem coisas funcionando. O interessante desse Rolls Royce em comparação aos outros carros é que ele tinha um preço de compra já. E o preço de compra era de 162 mil libras, menos da metade do preço pelo qual o proprietário pagou antes. Mas antes de me comprometer com a compra, eu queria verificar se havia códigos de falha no carro para garantir que não faltasse nada de grave. E esse homem tá desligando o motor de novo. Algo? Alguma coisa. Achei. A boa notícia é que tá lendo. Então começaram a aparecer muitos códigos de erro. Vamos limpar tudo e depois veremos se algo volta a funcionar e o que retorna. E surpreendentemente, não foram muitos que voltaram. E muitos deles estavam relacionados a módulos, nos assentos e no porta-mala, nos pontos mais baixos do carro. Todos esses são defeitos no módulo. Mas tipo, já não tem muito defeito. Então será que bastaria alguns módulos defeituosos para que esse carro funcionasse corretamente? Porque se for, a solução é simples. Iniciar de novo e ver se é confiável. Primeira tentativa? Primeira partida. Mas de novo, se mostrou relutante ao iniciar. BMW. A princípio, eu pensei que talvez fosse apenas uma conexão corroída entre a bateria e o motor de arranque. Com certeza tem Ghost ligado, né? Porque o meu fez exatamente a mesma coisa, não fez? No Wraith sim. Lembra quando fizemos o Wraith? Foi a mesma coisa. O imobilizador Ghost é um dispositivo instalado para impedir o roubo de carros com sistemas sem entrada de chave. Com o imobilizador Ghost, você precisa inserir um código especial que pode ser uma sequência de botões dentro do carro antes de pressionar o botão de partida para permitir que ele ligue. Se não fizer isso, pode causar um problema semelhante. Começou e depois parou, começou mas não começou, mas achamos que tem um Ghost ali. Eu não sabia se ele sabia disso, se tinha Ghost ali ou não, e se fizer isso, ele sabe o código. Então eu liguei pro Lenny da Urban Automotive pra ver se ele conseguia descobrir se o antigo dono tinha instalado um Ghost no carro. Eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se aquilo tinha ghosting, ele disse que não, que é a pior coisa do mundo. E não aconteceu. Ok, tá, então nosso problema tá resolvido. Ok. Sem Ghost, mas sem partida. Algo estava errado. Então decidimos fechar todas as portas do carro, trancá-lo e tentar de novo depois de esperar um tempo. Então sabemos que não tem nenhum fantasma ali. Então não conseguimos descobrir por que não inicia de novo. Deixamos descansar um tempo e eu precisei pensar. Eu acho que o fator decisivo para eu comprar esse carro ou não é se ele vai ligar e funcionar dessa vez. Se ligar, eu levo para casa. Qual a distância que falta percorrer? Ter que chegar até o final daquele poste de madeira ali. Tá, esse é o Aí daí a fim. gente leva. Ok, tô animado. Esse é meu presente de Natal pra mim mesmo. Com muitos problemas elétricos. Achei que a gente ia trocar. Não vamos trocar. Você não alcança os pedais porque o assento não se move. Você também não. Beleza. Vamos colocar os agasalhos de novo. Aqui vamos nós de novo. Dessa vez é pelo carro. Vai. Mas ainda assim se mostrava relutante em iniciar. Eu não descobri como. O motor de arranque deve estar bom, pois pegou de primeira. A menos que haja algum tipo de problema elétrico. Então eu peguei o leitor de códigos de novo para verificar se havia algo impedindo de ligar o carro. Mas eu não consegui ver nada. Mas de repente o Ethan apertou o botão. Vamos repetir isso. Êêêê! E foi. Ok. Vamos ver se engata. É isso aí. Meu especial de Natal. Tá pronto? Faz isso, manda ver. Tá funcionando muito bem. O Cullinan tava realmente andando. Você precisa levar isso até aquele poste de madeira.
Estamos produzindo. E já começou. Então mesmo depois de ficar completamente submerso na água, o carro ainda funcionava e podia ser dirigido. O carro precisa fazer duas coisas. Essa fera! Tá funcionando. É, olha só. Deem boas-vindas ao meu novo carro. Esse é meu. Isso pode ter sido o pior erro de todos. Ou pode ser uma ótima ideia, eu gostei muito. Então essa é a primeira vez que eu compro um carro da Copart e eu tento dirigi-lo até em casa. E se você quer um bom negócio na Copart, torne-se membro para dar lance dos milhares de carros que participam dos leilões todos os dias. E eles até se juntaram aos especialistas de peças ecológicas, caso você queira peças também. Vamos lá. É, navegando. Dirigir isso é legal. Você parece um anão, porque seu assento tá muito pra trás. Eu não consigo ver nada. Acabei de me dar um dos melhores presentes de Natal que eu já me comprei. E é algo que eu nunca imaginei que um dia iria rolar. Mas infelizmente, nem tudo são flores. Tá preso. Esse carro só rodou 151 milhas até agora, mas ainda apresenta muitos defeitos. Lembre-se, o motor só pega quando ele quer. Os assentos não funcionam, não se ouve absolutamente nenhum som no carro, a tela parece permanecer ligada apenas por alguns segundos e tem centenas de defeitos no painel. Não tem estrelas no teto, as portas não fecham com o botão embaixo do painel e o espírito do êxtase não surge da grade dianteira. Então precisamos corrigir essas falhas. Até agora tá indo bem. Consegui chegar num posto de gasolina, mas não podemos desligá-lo, não podemos arriscar. Olha essa configuração. É insana. Alguma vez você imaginou que teria um Urus e um Cullinan? Sem chance. Tem cheiro de bacon, literalmente. Tinha um cheiro estranho. A princípio pensamos que poderia ser apenas água da enchente sendo queimada pelo escapamento. E descobrimos que estávamos completamente errados. O Rolls Royce ainda conseguiu chegar em casa, mas eu notei um ruído vindo do porta-malas. O ácido? A bateria tá tendo um curto? A bateria foi completamente incendiada. A bateria estava liberando algum tipo de gás. Isso não é bom, né? Não, não é bom. Desliga rápido. Desliguei. Carro desligado. Essa bateria tá fedendo. E muito. Parece que tá superaquecendo ou entrou em curto, então eu queria removê-lo e afastá-lo do carro o mais rápido possível. Isso é inchaço? Será que tá inchado? E quando eu desconectei o fio negativo da bateria, eu percebi o quão perto tava de um incêndio. Tá muito quente, ó. Ai. Tá muito quente. Eu só espero que isso não tenha causado mais danos a outras peças do carro. Mas depois que desligamos o carro, a bateria pareceu ter parado de descarregar. Mas por precaução, tiramos o objeto do carro e levamos para o meio do jardim o mais longe possível de qualquer coisa. Deixa para lá por agora. Então no dia seguinte, eu posso avaliar os danos. Então, na manhã seguinte, eu percebi que eu comprei um Cullinan da Copart que estava quase tendo um enorme incêndio na bateria do porta-malas. Mas eu andei pesquisando e eu acho que eu sei qual é o problema, além de estar submerso na água. Então não tem energia chegando ali agora. A bateria tá ali. É que essa bateria não serve para mais nada. Isso tá totalmente expandido, mas o que achamos que aconteceu é que a bateria foi sobrecarregada. E basicamente não houve nenhuma regulamentação em relação à carga dessa bateria. Então se a gente conseguir abrir o porta-malas agora, eu mostro por quê. Isso. Bom, visualmente, a maior parte do dano parece estar dentro dessa área da bota. Todos esses módulos parecem estar visualmente danificados. E conforme fomos pesquisando um pouco, tudo começou a fazer sentido, pois conseguimos entender exatamente o que esses módulos fazem. E a primeira coisa que vem à mente é essa aqui. E esse módulo ali, depois de pesquisar o número de peça no Google, parece um regulador de carga de bateria. E isso serve apenas para garantir que a bateria não sobrecarregue. E se sobrecarregar, acaba ficando parecido com o que aconteceu ontem à noite com a bateria, que ela quase explodiu. E esse módulo aqui, depois de pesquisar o número da peça no Google, é um módulo de porta de ônibus, o que explica por que a porta não abre e fecha pelo botão. E segundo uma pesquisa no Google, esse componente ele é responsável por alimentar o teto Starlight, o que provavelmente explica o porquê o teto Starlight não está funcionando. Esse aqui é o amplificador e esses são todos os controles de rádio pro o visor central.
O que explicaria bem provavelmente não tá funcionando e não há som de caixas de som. Essa aqui é uma bateria que na verdade alimenta todo o sistema elétrico do carro e é chamada de bateria auxiliar. Então, como as telas atrás dos seus assentos e talvez até mesmo a tela no meio também, eu acho. E esse é um regulador de energia para essa bateria. Então, na verdade, nosso primeiro passo é retirar tudo isso, encontrar os números das peças, ver se podemos encomendá-las da Rolls-Royce ou se conseguimos peças usadas, ou ver se dá para consertar. Vamos tirar de lá. Então, mais uma vez, eu só preciso que todos esses problemas com os Rolls-Royce sejam originados do módulo do sistema de inicialização. E depois de removermos esse módulo de carregamento, você poderá ver... Bom, isso só apareceu. Depois foi a vez do módulo da porta do coach. E quando eu abri, eu vi o que tinha dentro, bom, muita corrosão. Então, retiramos o amplificador e já dava pra ver que havia muita corrosão e sinais de entrada de água. Tá um pouco molhado. Depois a bateria auxiliar é removida e assim todos os módulos se foram. Ao lado dos módulos existe aqui uma espécie de caixa de conexão. Na verdade não tem muito componente elétrico, mas muitos fios se conectam através dele. A razão pela qual entrou tanta água no porta-malas é que se você vê em todos os carros praticamente, eles têm uns buracos para alívio de pressão no porta-malas. Então assim, ao fechar as portas, a pressão interna do carro ela pode acabar escapando. Mas acho que foi aí que a água entrou. Tá, encomendei muitos módulos, mas alguns ainda não. É caro, mas na verdade é nada muito técnico. Todos esses são fusíveis e desde que eles estejam bem, incluindo o fusível pirotécnico na parte de trás, não vejo por que não podemos reutilizar isso, desde que façamos a limpeza necessária. Bom, todas as conexões ainda parecem estar funcionando bem, mas não vai fazer nenhum mal limpar tudo com um pouco de limpa-contatos elétricos para garantir que esteja tudo em ordem. Basta uma única conexão defeituosa para causar nosso problema intermitente de partida. Depois da limpeza, as conexões e os fusíveis ficaram com uma aparência muito melhor. Agora é só uma questão de colocar tudo de volta no carro, juntamente com o novo módulo de carregamento da bateria que eu também encomendei. Eu descobri que o Rolls-Royce usa o mesmo módulo de carregamento de bateria que um BMW Série 8. Isso só me custou apenas 67 libras no eBay. Além disso, troquei a bateria auxiliar, aquela pequena que eu consegui comprar no eBay. E claro, eu tive que substituir a bateria principal de 12 volts. Tá, agora eu vou colocar apenas o mínimo necessário para começar isso daqui. O mínimo necessário. Vai ligar na chave? Eu só vou em frente e se pegar de primeira a gente comemora daí. Tô pronto. Repetir inicialização. E então para. Acontece a mesma coisa. Será que o mesmo mau contato também está presente no motor de arranque, você sabe? A conexão que a gente tinha na parte de trás era ruim. A situação também tá ruim na parte da frente? Sabe, como o motor de arranque não tem força suficiente para dar partida e aquela corrosão estava na parte traseira, poderia estar no motor do arranque da frente, mas a única maneira da gente saber disso é colocando na rampa. Eu volto pro carro na manhã seguinte para tentá-lo ligá-lo de novo. Parece que não havia nenhum segredo, era só continuar tentando até que finalmente funcionasse. Aqui está, essa foi a terceira tentativa mais ou menos. Rolls chegou até a oficina sem problemas. E é claro que eu ainda tô na ponta da cadeira porque eu não posso movê-lo ainda. Mas parece que vamos ter que colocar o carro na rampa para descobrir por que ele não pega de primeira. Mas antes de fazermos isso, eu só queria verificar se a bateria não estava sobrecarregando depois de eu instalar o módulo de carregamento da bateria. 14,5. É bom. Tudo parece estar funcionando muito bem. E até a bateria auxiliar está carregando na velocidade correta. E eles até verificaram a bateria para ver se estava perdendo alguma conexão. 14,5, tudo bem. Então vem toda a energia aqui. Sem problema. Vamos dar uma olhada no motor e ver se temos potência na frente com esses pneus. Agora eu queria verificar se estava havendo perda de voltagem da parte traseira do carro para a dianteira devido a uma conexão ruim ou algo do tipo. Ali. 14,5, é bom. Bom, então isso é bom, né? Vamos dar uma olhada naquele dali. Ainda não tínhamos certeza da função daquela bateria. Descobrimos outra bateria. Esse, que ficava bem ao lado do motor. Não. Deveria estar em 12 volts, mas está em 5. Isso é baixo. Será que pode ser a bateria de arranque? Mas não teria começado, não é? Porque acabamos de começar.
Descobri que aquela bateria era apenas uma bateria reserva, se as outras baterias do carro descarregarem. Com certeza precisaremos substituí-la, mas essa não é a causa do carro não estar ligando. Já que antes tínhamos usado o carregador portátil dessa bateria e não resolveu o problema. Agora nossa única opção é ir embaixo do carro e ver se tem alguma conexão ruim por lá, mas todos os fios parecem estar em bom estado, então nosso próximo passo é tentar encontrar o motor de arranque, o que é mais fácil dizer do que fazer. O motor de arranque vai estar sempre localizado no lado do volante do motor. Assim que você aciona o motor de arranque, ele gira um volante que por sua vez gira o motor, ajudando a dar partida no carro. Mas não conseguimos encontrá-lo por baixo, então tentamos ver de cima para baixo. Precisamos remover algumas peças, como a barra de reforço da suspensão, então podemos remover a tampa do motor e ver o que encontramos. E seria muito azar se o motor de arranque tivesse falhado. Por que isso é ruim? Porque nada foi instalado nesse Mas carro. você estava na água, o que você esperava? Sim, mas Eu diria que é uma coisa boa, já que foi o único problema que aconteceu. como funciona uma bomba de combustível? Como estão seus faróis? Como tá funcionando todo o resto? A única coisa que quebra é o motor de arranque, que parece não Mas tá funcionando pelo corretamente. menos é só uma coisa. Mas quem sabe? A Hannah pode estar certa. Mas se pudermos enviar energia diretamente para o motor de arranque e ele funcionar, isso refuta a teoria de que o motor de arranque falhou. Esse motor seria terrível de trabalhar. 2 turbos. 12 cilindros. Mas ainda não conseguimos chegar no motor de arranque. Então eu acho... Mas eu acho que aqui em cima a água não chegou até aqui. Acho que foi lá embaixo. Então, tipo, isso não vai iniciar por causa do... Precisamos remover a bandeja inferior, O que não podemos fazer agora. Seria bom se pudéssemos conectar o dispositivo e ver se o carro conecta alguma coisa antes de começar a mexer em algo. Eu tô aqui. O que recebemos da Rolls Royce? Uou! Esse é o amplificador. Não, esse é o módulo de teto estrelado. Teto estrelado. Isso cria um teto estrelado, então esperamos que nos dê um teto estrelado. Então vamos ver. Será que teremos um teto estrelado? Isso! Teto estrelado. É isso que importa agora. Sim, temos um teto estrelado. Próximo módulo, amplificador. Então, se tudo correr tão bem quanto isso, teremos um vencedor em mão. Acabei de instalar um novo amplificador e um módulo para todas as TVs internas. Enquanto isso, o Kyle, da Definity Coding, tá analisando o carro para verificar se há alguma falha. Mas será que agora teremos algum som? Ainda não temos o painel de instrumentos. Mas, como o Kyle disse, pode ser uma questão de segurança. Então não vai ser tão fácil assim. Ainda não temos som na tela e só permanece ligada por cerca de 2 segundos. Mas estamos apresentando uma falha no motor de arranque, que realmente deveria ser nossa principal preocupação agora. Então não vai ter energia elétrica como a gente pensava. Kyle conseguiu nos enviar diagramas do motor de arranque e de todas as linhas que os alimentam. E até encontrei uma foto do motor mostrando onde fica o motor de arranque, o que parecia um verdadeiro pesadelo. E como a falha indicava que a linha estava desconectada, só podemos presumir que o fio que a alimentava está completamente corroído e causando uma má conexão. E nossa única maneira de descobrir é tentar chegar no motor de arranque. Então agora estamos embaixo do carro removendo todas as bandejas inferiores. Mano, olha só o que tem embaixo. É evidente que grande parte do carro estava submerso. Enferrujado. Não consigo ver nada. Mas tá enferrujado, é como se tivesse alguns parafusos enferrujados. Oxidados. E depois de um tempo tentando encontrar esse motor de arranque... Tá ali, Leon. E tá enferrujado. Isso! Olha só. Quê? Consegue ver? A conexão tava muito ruim. Ah, tá enferrujado. Muito enferrujado. Então, você acha que... É isso aí. O primeiro passo foi tentar remover o parafuso que prende o fio ao motor de arranque. Todos o que observam têm uma cor própria. É melhor você abrir o motor de arranque. Mas chegar lá era praticamente impossível, então tivemos que correr pro plano B. Com certeza vou aplicar bastante produto de limpeza para ver se ajuda em alguma coisa. Boas notícias para os mecânicos. Há um problema visual, não um problema elétrico. O ideal seria remover isso e limpar adequadamente. Mas queremos ver se aplicar esse spray de limpeza para componentes elétricos agora vai fazer o motor pegar. E então precisamos tentar acessar o motor de arranque para ver se conseguimos desconectar o cabo e tentar ligá-lo. Eu acho que é fino. Mas tá terrivelmente enferrujado. É a mesma história. Temos que remover isso e limpar. Vamos tentar tirar isso. Então, temos que nos esforçar mais. Mas independente do que fizemos ou o que removemos de baixo, ainda não conseguimos acessar o parafuso que prendia o cabo ao motor de arranque.
Meu pai até começou a desmontar algumas peças em cima do motor pra ver se conseguia chegar até ele por ali. Consegue ver alguma coisa? Não dessa forma, mas ainda sem sorte. No fim, ele começou a desmontar o sistema de escape para ver se conseguia alcançar o parafuso que prende o tubo de escape ao turbo, o que lhe daria espaço para acessar o motor de arranque. Mas ainda assim, não tinha caminho até lá. Então o problema com o motor de arranque ainda persiste. Queremos ter confiança no motor de arranque. Não temos certeza se é necessário remover o motor ou não. Então primeiro, vamos tentar abaixar o subsache dianteiro do carro, mantendo o motor no lugar. E depois veremos se conseguimos chegar ao motor de arranque, mas espero que não nos arrependemos disso e acabemos tendo que tirar o motor, porque quantas vezes já falamos isso parecido mesmo com o Urus. Mas vamos tentar retirar esse subsache dianteiro e ver se conseguimos acessar o motor de arranque por ali. Caso contrário, é preciso retirar o motor para trocar o motor de arranque, tal como o nosso carro favorito, o R6. O subsache tá pendurado. Então sim, agora tá pendurado. Podemos acessar o motor de arranque? Negativo. Ok. Bom, depois de tudo isso, parece que para chegar no motor de arranque vai ser necessário remover o motor. Então esse é o nosso próximo passo. Vamos recolocar o subsache, aparafusar o motor de volta no subsache e baixar tudo. Motor e caixa de câmbio integrados em uma única peça. Mas a vantagem disso tudo é que quando o motor for retirado, podemos ter acesso a tudo. E provavelmente é uma boa ideia verificar tudo quanto mais antes estiver lá. Vamos lá. Acredita que temos que remover o motor inteiro para chegar ao motor de arranque? Por algum motivo, não consigo. Então parece que o motor do Coleman da Carol vai ter que ser removido, começando pelas mangueiras de óleo da frente que vão para o radiador de óleo, porque o resfriador de óleo e todos os radiadores permanecerão no carro enquanto o motor for desmontado. Então eu poderia começar a remover as peças da suspensão. Tá. Meu plano é remover o motor, a caixa de câmbio e a maior parte da suspensão, tudo junto. Mas existe um elemento que liga a caixa de velocidades na frente do carro ao diferencial na parte traseira. Esse é o eixo de transmissão, ou eixo cardan se você for americano. Então preciso remover os parafusos que prendem isso à caixa de câmbio da frente e remover os parafusos que prendem o diferencial da parte traseira. Depois de fazer isso, eu posso remover os parafusos que prendem a estrutura do carro e em seguida baixar o eixo de transmissão e retirá-lo do caminho. Agora o carro pode descer de novo para que possamos começar a desconectar tudo da parte superior. O que significa todas as mangueiras que vão do motor aos radiadores na frente. Lembre-se, todos os radiadores e o condensador do ar-condicionado e o resfriador de óleo permanecerão no carro enquanto o motor for desmontado. O meu pai está trabalhando na desconexão de todos os componentes elétricos que vão do motor para a ECU. Depois volto para finalizar os detalhes da suspensão e também amarro as pinças de freio para que não atrapalhem. Dessa forma, se não desconectarmos a linha de freio, não precisaremos sangrar os freios quando reconectarmos tudo. Agora tudo o que precisamos fazer é baixar o subsache sobre os cavaletes, depois de apertar os parafusos que prendem o subsache ao chassi do carro. Já desconectamos a coluna de direção da cremalheira da direção, então quando levantamos o carro agora, o motor e a caixa de câmbio devem permanecer no chão. Mas temos que manter muito cuidado para que nada permaneça conectado, pois corremos o risco de quebrar algo. É basicamente um carro novo. Yay! Ele ainda tá preso. Não, pera, Matt. Se você colocar os braços agora pra trás, fica igual a Carol. É, isso aí. Mano do céu, olha o tamanho disso. Pera, onde tá o iniciador? Ali atrás. Tá ali embaixo. Brilhante. Isso vai sair. Ainda não conseguimos chegar lá. Ok, então a gente retirou, não conseguimos chegar até lá. E fica no escudo térmico. São 1h51 da manhã e ainda não vimos o motor de arranque. Nossa. Sério, são 2 da manhã. Tá, protetor térmico removido. Tá aqui. Olha só ela. Se girar sempre que houver energia, ao chegar, então, o problema tá na ligação ao motor de arranque. Se não girar todas as vezes, é o motor de arranque. Então é isso que temos que tentar descobrir aqui, se é o motor de arranque ou a conexão. A conexão parece... Como será que tá lá dentro? Finalmente, chegamos ao motor de arranque. Mas agora, precisamos removê-lo da caixa de câmbio para poder testar e ver se o problema tá nele ou se é apenas na conexão. De qualquer forma, devemos conseguir resolver isso daqui. Mas eu espero que seja apenas um problema de conexão. O que você acha? Um pouco corroído.
Não, eu acho que vai continuar assim e vamos enviar energia pra ver se faz exatamente o que faz quando a gente liga. Porque se isso acontecer, é uma boa notícia, sabemos que é o titular. Então agora vamos enviar energia pelo mesmo fio que o carro usa pra ver se temos exatamente o mesmo problema que tivemos quando tentamos fazer isso, só que no carro. No motor de arranque você tem um solenoide e o próprio motor. Agora, quando você gira a chave, ela envia energia para o solenoide e então puxa para baixo e faz outra conexão com o motor propriamente dito. Quando o solenoide é acionado, ele empurra a engrenagem para fora do motor de arranque, que por sua vez gira o volante do motor para então dar partida no carro. Então a primeira coisa que vamos tentar fazer é enviar energia para esse solenoide. Então temos um fio conectado ao solenoide e ao terra. Vamos ver o que rola. Pronto? Yeah. Parece um pouco lento. É, isso é lento. Deveria ser de boa. É, muito lento. Isso é motivo de chacota. É, deveria ser. Como deveria ser? Razin, imagina você tá girando 12 cilindros, você precisa do... Tipo quando você toma um Red Bull, parece lento. Então o que vamos fazer agora é conectar energia diretamente ao motor de arranque, para garantir que o problema não seja a conexão. Isso Nada é terrível. bom. Terrível. É, isso é terrível. Então agora vamos tentar algo diferente. Vamos remover o fio do motor de arranque e em vez de enviar energia para o solenoide, vamos enviar energia diretamente para o motor. Desse jeito ele contorna o solenoide. E se o motor girar muito rápido, sabemos que o problema tá no solenoide. Isso. É essa velocidade que tem que atingir. Isso é por conta do Red Bull. É isso, não tá fazendo a conexão ali. Você sabe quando é isso? Isso é virar a página. Existem dois terminais, um aqui e o outro ali. O solenoide se move para cima e une os dois. Então, como não tá girando, há uma grande resistência entre os dois e a rotação ela é lenta. Então o problema é o solenoide. Deve estar corroído por dentro, então é isso que está causando uma má conexão entre o solenoide e o motor. Bom, no fim das contas valeu a pena tirar o motor de arranque. A boa notícia é que não há como fazer isso sem remover tudo isso. A má notícia é que tivemos que fazer isso. A boa notícia é que o motor de arranque custou 900 libras mais IVA, o que é... Tipo, é um carro de 400 mil libras, ainda não gastamos nem algumas 1000 libras, então eu acho que estamos indo muito bem, mas o setor trabalhista, a gente não fala sobre isso. Então, afinal, o que é um motor de arranque? E acabou custando 714 libras mais impostos. Mas já que tínhamos retirado o motor, achamos que era uma boa hora verificar também o alternador, o componente que carrega as baterias. E no Cullinan havia um em cima e outro embaixo. A que tava na parte de cima parecia estar bem, a água não ficou muito tempo ali, mas a que tava aí embaixo parecia que estava completamente submersa. Então meu pai tá retirando o alternador que fica na parte de baixo e vai inspecioná-lo. E quando ele removeu o aparelho, você pode ver que o cabo que o conectava estava bastante corroído, o que podia causar problemas de carregamento no futuro. E pior ainda. Nossa, Isso não é bom. Gira? Não é leve, sabe? O alternador não parecia estar em boas condições, mas eles não são baratos. Então, ao invés da gente sair correndo para comprar o novo, enviamos ele para ser testado e garantir que esteja funcionando corretamente. Enquanto isso, o meu pai limpou a conexão do fio que vai pro alternador. Então, era só esperar que voltasse. Já recuperamos o alternador, ele foi testado e, acreditem ou não, funciona. Infelizmente, o motor de arranque não é tão bom, mas eu posso reinstalá-lo com tranquilidade. O que é ótimo, então podemos colocar isso de volta. E outra boa notícia, o motor de arranque chegou. E é da BMW. Se tivéssemos conseguido o número de peça da BMW, dava para encontrá-la até mais barata. Eu tô feliz que temos um novo. Você pode colocar tudo isso agora e depois colocar tudo de volta. Vamos! Agora podemos remontar todo o motor e colocá-lo de volta no carro. Meu pai está instalando o alternador e eu estou instalando um motor de arranque novo. Se isso funcionar, o conserto custará 714 libras. Chegou a hora de instalar o motor. Eu estou numa posição privilegiada para poder organizar tudo. Para fazer isso eu tenho certeza que é assim que a Rolls-Royce sempre faz, é claro. Até agora, estamos nos saindo bem com esse carro, apesar de termos tido de remover o motor. Mas acho que é exatamente por isso que o Reino Unido tem um grande problema com os seguros de automóveis. Imagine que o antigo dono desse carro tenha recebido de volta as 380 mil libras que pagou por ele. E o único dinheiro que a seguradora recuperou foi o valor de 162 mil libras que eu paguei pelo carro. O que deixa a seguradora com prejuízo de 218 mil libras.
De onde eles vão tirar esse dinheiro de volta? Bom, a resposta vem de todos esses caras. Basta que o seguro de 218 mil pessoas aumente 1 libra para que elas recuperem esse dinheiro. Agora que eu sei que alguns carros não valem a pena consertar financeiramente falando, acho que a Lamborghini Urus chegou perto disso. E como o seguro cobre tanto o Urus quanto o Rolls-Royce Cullinan, o Urus agora possui a classificação S, como você pode ver no relatório da Cal Vertical, e o Cullinan está marcado com a categoria N, o que afetará o valor do carro no futuro. Felizmente dá para você ver se o carro está registrado como danificado ou se tem algum financiamento pendente ou alguma história estranha sobre isso com o Cal Vertical. E às vezes dá até para ver fotos do carro quando ele foi leiloado no site de leilões de carros acidentados. E, só para garantir, eu comprei uma bateria no eBay. Essa é a bateria secundária que encontramos ali embaixo, que tinha apenas 10 volts, que pensamos em substituí-la. E então a bateria secundária é retirada e em seguida entra a bateria nova de segunda mão. E claro, mais uma peça da BMW. Mas lembre-se de sempre verificar o carro desejado no Cal Vertical antes de comprá-lo, através do link na descrição. E com o meu código de desconto você vai economizar uma boa quantia nessa conta. Eu tô nervoso agora. Você acha que vai pegar de primeira? É. É? Tem fé? É. Primeira vez acho começando. que sim. O que não deveria acontecer. O que você acha? Bom, a gente quis isso. Já montamos tudo, exceto uma tampa para adicionar mais líquido refrigerante. Então estamos comprometidos com a causa. E como se tivesse removido a rampa pensando que ela não voltaria a ser instalada ali. Se não ligar, eu não sei o que a gente vai fazer. Você realmente acha que isso vai correr sem problemas? 100% na primeira tentativa. Ok, ignição ligada. Não, a ignição tá ligada. Prepara? É. Vamos. E... Sim, funcionou! 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 Iniciou na primeira tentativa. Funciona de primeiro, o motor acelera, eu tenho direção hidráulica, tenho buzina. Isso é bom? Que alívio. E se isso não for motivo pra você clicar no botão de se inscrever, eu não sei o que seria. Mas ainda não acabamos. Agora temos mais problemas elétricos pra tentar resolver. A unidade principal entra em modo de espera a cada 5 segundos e desliga. A câmera ainda não saiu do capô, os bancos ainda não se movem e não temos som aqui dentro. Mas a boa notícia é que ele liga sempre. Só pra confirmar. Yes! Tamo quase lá. Quase conseguimos um ótimo negócio. Próximo passo. Os assentos. Os assentos agora não se movem de jeito nenhum. O problema que estamos enfrentando deve aos módulos dos assentos, que também estão muito sujos, eles precisam ser limpos, mas os módulos dos assentos ficam muito baixos, portanto faria sentido se a água entrasse e estivesse localizada nessa área. Seria isso que estaria aqui. O problema é que os parafusos dos assentos ficam embaixo dessas peças aqui, aqui e aqui, mas para chegar lá atrás, não consigo, porque o assento tá sobre eles. Então, vamos ter que enviar energia para os assentos para movê-los para frente ou ver se conseguimos remover esse módulo sem tirar um assento. Primeiramente, desconectei o conector grande que fornece energia ao banco da frente. Depois disso, desparafusei os 2 parafusos que prendiam o trilho do banco do carro na parte da frente. Então eu consegui desparafusar os suportes da parte de trás para poder levantá-lo e usá-lo como um pedaço de madeira. Você pode ver o módulo do assento ali, ele está bastante corroído. Então, não sei se os motores vão funcionar bem, mas os módulos é um dos que estão apresentando falhas. E eu tô com um agora. E tá aqui agora. Eu acho que isso vai precisar ser programado no carro. Eu acho que é um BMW ou um i4 ou algo assim, mas tinha o mesmo número de peças daquele módulo, embora seja de cor diferente. Não sei se isso vai funcionar ou não. Se funciona ou não, eu espero trocá-lo enquanto o assento ainda tá no lugar. E se isso funcionar, talvez eu consiga mover o banco pra trás ou pra frente, mas... Vamos ver. Por sorte, eu consegui enfiar a mão ali, desconectar o módulo antigo do assento e depois deslizá-lo pra fora. Agora eu vou encaixar o novo módulo do assento, que ele é de segunda mão, conectar tudo e ver se funciona. Vamos torcer. O módulo do assento foi. Eu não acho que isso vai funcionar, precisa da programação no carro. Só espero que seja uma maneira rápida de eu conseguir mover o banco pra frente, então poder retirar os parafusos e fazer uma inspeção adequada, mas... Vamos ver. O encosto está se movendo. O encosto se move. Mas não vai pra frente nem pra trás. O encosto se move.
O de cabeça se move, mas não vai pra frente nem pra trás. Eu consigo ouvir os estalos embaixo da carroceria. Mano, a gente tá tão perto. Por que não vai pra frente nem pra trás? Isso tá funcionando. Talvez seja o motor que faça isso? Os bancos aquecidos funcionam? Ah! Isso funciona. Isso não funcionou, mas tudo tá funcionando, exceto ir pra frente e pra trás. Será que tem alguma coisa desplugada? Sei lá. Vamos fazer uma inspeção. Então tudo no assento funciona, exceto o parafuso que precisamos para a parte de trás e movê-lo para frente ou para trás. E quando eu fui olhar atrás do banco de novo, eu descobri que aquele plug não estava conectado a nada. Será que isso tem a ver com o motor? Eu não sei. E talvez alguém tenha removido para ligá-lo à energia. Precisamos descobrir onde se encaixa. Acontece que era para o motor. E faltava uma peça no meu assento, além de todo o mecanismo que aciona o motor para movê-lo para frente e para trás. Liguei para Rolls-Royce para fazer o pedido. Custa 430 libras cada um e é irritante porque não foi algo causado pela enchente. Alguém os removeu para tentar mover os assentos e nós não temos mais. Então, em vez de procurar no eBay, consegui encontrar aqui alguns bancos de um BMW Série 7 que eu acho que são iguais em tudo e é isso que nos falta. Eu acho que foi isso que eles fizeram para tentar fazer esse motor funcionar. Portanto, eu espero que isso funcione em um Série 7. Cada assento custava 375 libras, mas teremos um lugar no final. Acho que tem alguns módulos extra aqui, então é melhor do que comprar da Rolls-Royce, desde que funcione. Agora precisamos ver como podemos tirar isso desse trilho e colocar nos trilhos do carro. Mas antes disso, também tivemos problemas com os módulos dos bancos traseiros. Então eu e o Jeep começamos a removê-los para ver qual era o problema. Eu até pensei em abrir para verificar o quão ruim isso tá. Fica no banco de trás. Esse é o banco traseiro. Então a água deve ter subido bastante, porque isso não era... Não era bem alto, né? Até mesmo os plugs. Isso é ruim. E até na parte de trás. 2 módulos de assento traseiros da Rolls-Royce. Todos os assentos devem estar funcionando, exceto do passageiro, pela qual ainda estamos aguardando o módulo. Então temos que descobrir como fazê-lo se mover para frente e para trás. O Jeep ainda está limpando os conectores e isso deve resolver o problema. Então estamos um pouco distraídos com os bancos traseiros, mas achamos que podemos resolver esse problema. Agora temos 2 módulos para os bancos traseiros, o que deve prolongar a vida útil deles. Infelizmente não há muito mais a acrescentar a esses bancos traseiros. Assim que o Jeep os instalar, podemos começar a reinstalar todo o banco traseiro antes de remontarmos o trabalho nos bancos dianteiros. E com esses módulos instalados, o Kyle da Definite Coding conectou-se ao carro para garantir que esteja funcionando corretamente. Pessoal, o Kyle está conectado e está programando. Olha só isso. Encosto subindo, encosto descendo. Acho que tá funcionando. Então eu quis retirar o módulo de assento de segunda mão e verificar se o número de peça corresponde ao módulo do assento que tá faltando para o banco dianteiro do passageiro. 613-5699-59459. Mas infelizmente foi diferente. Beleza. Caiu da Definite Coding, que aliás ninguém nunca viu o rosto, ele tá no telefone. Ele é um mito. E ele tá cuidando das telas. Olha só isso. A tela permanece ligada. Então sabemos que ela funciona até que bem. E olha só, a tela tá ligada aqui atrás. Essa tela deve estar ligada, mas não conseguimos vê-la porque a bandeja não desce por algum motivo. Antes acontecia, mas o Jeep tá me assustando. Fica apertando botões porque estamos no momento crucial que o carro tá piscando. E não podemos fazer nada com o carro nesse momento até que esse problema com o flash termine. E se fizer algo errado, pode ser um grande problema. Agora tá mostrando uma barra de carregamento de tela. É o arquivo mais importante, ele tá quase pronto. Assim que tiver feito, podemos seguir em frente sem problema. Pode ser salvo em qualquer momento depois disso, então... Legal. Então, o que o Kyle tá fazendo agora, antes de voltarmos pro banco da frente, é reprogramar o carro com um software novo. E ele tá fazendo isso por precaução, caso o carro tenha entrado em modo de segurança ao cair na água. E depois disso, vamos ver se ele resolveu o problema com a ausência de som na unidade principal e com a tela se desligando e ligando. Mas infelizmente, não aconteceu. A tela permaneceu ligada por apenas cerca de 2 segundos. Então isso ainda é um mistério. Depois, voltamos com o nosso problema com o assento. Precisamos remover essa parte do banco de série 8, o que exige que retiremos alguns rebites que aprendam ao trilho. E depois temos que instalá-lo no trilho do banco do nosso Rolls-Royce. E essa
peça custa 480 libras na Rolls Royce. Ou você pode comprar 2 assentos usados por 375 libras cada. Vamos ver se encaixamos naquele assento ali. Descobrimos que não conseguimos instalá-lo corretamente com a cadeirinha no carro, mas se conseguimos encaixá-lo para movê-lo para frente, deveríamos conseguir retirar o assento. Quem é teu pai? Não é você, Jeep. E funcionou. Agora podemos finalmente mover o banco para frente para acessar os parafusos traseiros, retirar o banco e consertá-lo de vez. Agora que o banco traseiro foi removido, você pode ver que o motor e o mecanismo do banco da série 8 se encaixam perfeitamente nos trilhos da Rolls Royce. Precisamos encaixá-lo no lugar e depois colocar os novos rebites. E uma vez que o banco foi removido, pensamos que essa era a oportunidade perfeita para começar a desmontar o console central e parte do painel. Para verificar se há sinais óbvios de dano na própria unidade de rádio que possam estar causando nossos problemas com a tela. Não sabemos ao certo, mas apostamos que seja isso. Isso é como o controle da unidade principal. E isso controla literalmente todas as funções do iDrive. Então, tudo no painel, os controles de música e tudo mais, os amplificadores na parte traseira, o amplificador é novo. Assim como o sistema de TV e a unidade de controle de energia, tudo isso na parte de trás também é novo, então sabemos que não é isso. E sabemos que a luz está funcionando bem, porque quando ela deu sinal de luz no carro, a tela permaneceu ligada o tempo todo, então sabemos que ela está bem. Ele não está tendo problemas para programá-la, então não consegue encontrar nenhuma falha, e a única razão pela qual não achamos que seja isso é porque fica muito alto no carro, por aqui. E tudo aqui embaixo tá bem. E isso não ficou debaixo d'água. Podemos afirmar que isso não estava debaixo d'água. E se isso estivesse debaixo d'água, tudo seria danificado. E realmente desconcertante o que isso poderia ser. Uma nova unidade de rádio custava 1.600 libras mais IVA. E eu não tinha 100% de certeza que esse era realmente o problema. Então eu não queria me precipitar e comprar um. E ainda bem que não fiz isso. Sr. Dern. Oh, Sr. Jim, e aí? Essa coisa aqui estava aberta. Deveria fechar quando você tranca o carro e abrir quando você o destranca. Agora, quando a aba ela é fechada, a tela desliga. Mas olha só, a tela ela tá sempre ligada porque acessamos as configurações do sistema. Vamos ver os displays, vamos controlar a exibição. Quando você pressiona fechar a tela de controle, a tela desliga. Então, Toda vez que você apertar agora, ele vai desligar. Mas o problema é que o carro achava que aquilo estava fechado o tempo todo, para sempre. Alguém resgatou o carro da enchente, mas não conseguiram abri-lo porque tudo estaria alagado. E eles abriram à força com os dedos. Então a tela ainda acha que ela está fechada, então não vai ficar no ar por muito tempo. Então agora tudo está funcionando e vai continuar funcionando, o que é incrível. O problema é que agora estamos sem som. Então acabou sendo um problema simples. A solução será um motor para essa tela, que você pode ver aqui no número 20. E parece ser uma ocorrência comum. A maioria dos motores do carro apresentam defeito. Mas isso ainda não explica porque ainda não estamos ouvindo nenhum som das caixas de som. Então o Jeep pulou na parte de trás só para testar alguns fusíveis. Porque nunca se sabe. Você sabe o que eu quero dizer, eu tô aqui todos os dias, Matt. Vamos lá. Não comemora antes da hora, não comemora antes da hora. Tivemos o mesmo problema ontem. Kyle da Definity Code nos disse para verificar um fusível específico e descobrimos que ele estava queimado. Meu Deus, é só um fusível. Às vezes pode ser algo tão simples quanto um fusível. E se isso funcionar, eu preciso agradecer imensamente ao Kyle e ao Jeep. Temos som! Temos som! Isso! A TV! Vamos lá. Olha isso! Temos som! Resolvemos o problema em 1 hora, em vez de uma eternidade. Sim! Bom, mais uma vez um agradecimento especial ao Jeep e ao Kyle da Definity Code. Mano do céu, pode acabar sendo uma das melhores compras. Agora tudo tá se encaixando e se descobriu que era apenas um pavio. Então obrigado, Kyle da Definity Code. E agradecer ao Jeep. Vão todos vocês se inscrever no canal dele do YouTube também. Agora só falta colocar o motor e o mecanismo no banco do passageiro e meu pai, ele tá cuidando disso agora. Então podemos testá-lo aplicando energia. Ô, calma aí! Isso! Isso sim é engenharia de verdade, meu amigo. Isso! Depois disso, podemos começar a levantar o banco do passageiro para dentro do carro. Mas é claro que ainda nos falta esse módulo.
Ainda não apareceu. O assento tá instalado, mas tá tudo pra frente, não podemos devolvê-lo até recebermos o modo, reposicioná-lo e fixá-lo com parafusos, mas talvez seja bom o suficiente pra levarmos esse carro pra casa hoje à noite, levando em conta que ainda não o dirigimos desde que reinstalamos o motor e o motor de arranque tá acionado. Em seguida, é a vez do banco do motorista. Esse aqui tem um módulo embutido, então quando for instalado, deve funcionar. E tá funcionando? É. Boa! Além disso, é uma sobrecarga sensorial, mas... olha só. Também temos o novo módulo da porta coach. Na verdade, eu consertei isso mais cedo, quando eu fazia outras coisas no carro. Partes funcionou, parte não. O seu funciona? É. Por que o meu não? As portas do lado do passageiro fecharam com o botão embaixo do painel. Mas as portas do lado do motorista estavam fazendo barulho, mas pareciam não querer fechar. Então eu tive que começar a desmontar a porta para investigar o que estava acontecendo de errado. Isso. Para retirar o painel da porta, eu preciso soltar esse painel que contém todos os switches. Assim eu posso acessar o parafuso que tá ali embaixo, Jeep removeu um pouco do acabamento superior e em seguida havia 2 parafusos ali embaixo. Depois disso, tudo estava preso por encaixes. Mas eu tô tomando cuidado para não quebrar nada. Lembre-se que esse carro custa 380 mil libras. Nem consigo acreditar que eu tô trabalhando num carro que seja tão caro. Assim que removi o painel da porta, consegui acessar o motor. Certo. Há um motor aqui que gira e em seguida aciona uma correia por aqui. Que então aciona outro motor aqui embaixo que move isso para dentro e para fora para abrir e fechar a porta. Mas deixa eu mostrar o interior. Olha só. O primeiro tá cheio d'água. Esse motor gira essa correia que funciona e gira aquela outra. Mas isso gera tensão. Mas isso não vai funcionar. Não vai adiantar nada ficar girando se a correia não ficar apertada e agarrar. Então, existe outro motor aqui que gira e tensiona a correia dessa forma. E esse pequeno motor aqui foi submerso em água, acreditamos. Olha só. E sabemos como consertar isso, porque já fizemos isso com essa porta e foi com o martelo. Então o Jeep está retirando o pequeno motor que serve como tensionador da correia e ele vai começar a limpá-lo. Acreditamos que a parte interna esteja simplesmente travada e que basta um pouco de ferrugem para que o motor trave devido às tolerâncias muito apertadas. Aplicamos um pouco de óleo lubrificante ali, deixamos agir por um tempo e então pegamos o martelo. Jeep então pegou um alicate, soltou um pouco o motor e depois disso ia enviar um pouco de energia para ver se funcionava. Uou! Boa! Agora todos podem se inscrever no canal do Jeep para aprender a consertar coisas elétricas como essa. Então o motor agora funciona, podemos colocar tudo de volta na caixa e isso está pronto para ser recolocado na porta. Agora podemos colocá-lo de volta no lugar, reconectar todos os fios elétricos e recolocar o painel da porta. E poderemos fazer o teste final. E será que resolveu? Você não vai querer prender a cabeça nisso, vai? Você acha que melhorou a situação? Talvez tenhamos turbinado o motor. Esse é mais rápido. Há uma última coisa. Então, se você se lembra da lista desde o início, agora o motor sempre pega, agora a maioria dos assentos funciona, agora temos som, agora temos um monitor que permanece ligado, abordaremos as falhas de painel mais tarde, agora também temos estrelas no teto, as portas fecham com um botão e adivinhe só. O espírito do êxtase, também conhecido como Carol, agora emerge do painel frontal. Acreditamos que isso tem a ver com aquele nódulo da porta da coach. Agora estamos satisfeitos com todos os módulos da parte de trás e podemos reconstruir o porta-malas com todo o carpete necessário e garantir que ele feche completamente com o toque de um botão. Você nunca vai acreditar que isso foi a coisa mais cara que eu já tive que comprar para esse carro. Os tapetes Rolls-Royce são os tapetes originais, o que deveriam estar no Cullinan. 1.500 libras por esses. Nem quero usar meus sapatos lá dentro, porque eu acho que nem meu tapete de casa custou 1.500 libras. Então, carro sem sapatos? Acho que sim. Essa peça era mais cara do que o motor de arranque e a menos crítica. Esses tapetes são incríveis e mesmo o carro tendo ficado submerso, ainda cheira a novo por dentro. Então tenho quase certeza que a Compart limpou completamente o carro antes de levá-lo a leilão. Até agora temos nos saído muito bem com esse carro. Um módulo de assento. Só falta colocar uma coisa antes de irmos e esperamos que o módulo de assento chegue logo. Vamos. Temos a Roy BMX no Wraith. E também a CUI
BMX no Cullinan. Cool BMX. Isso é do Carl Reg. E vocês podem pegar uma placa de carro grátis lá quando vocês receberem uma placa deles com o meu código que tá na caixa de descrição aqui embaixo. Isso vai ser a cereja do bolo para esse carro. Eu não consigo acreditar que eu também tenho um Rolls Royce Cullinan com uma placa dessas. Estamos muito perto de ter um Rolls Royce Cullinan impecável. Lembre-se, esse carro ainda nem foi ligado. E é uma ótima razão para levá-lo nessa viagem. Agora que ele liga para sempre, eu tirei do aparelho e levei para casa. Infelizmente, o outro módulo do assento Rolls não chegou. Mas na verdade encomendei um da BMW para a Série 8 só para tentar a sorte. E na manhã seguinte, fui debaixo do banco do passageiro para encaixá-lo. Tá funcionando. Tá funcionando sem precisar programar. E agora que o banco de trás se moveu, eu posso finalmente apertar o parafuso da frente. Que da hora que isso fica do lado daquilo. Isso é da hora. Por metade do preço, um Cullinan. E agora, só para garantir que tudo tá funcionando bem, Jeep veio mais uma vez para verificar as falhas do carro. Na tela, o canal CBB está ligado. Mas infelizmente, como esse módulo do assento era de uma Série 8 e não de um Cullinan, sim, o assento se movia para trás, mas não controlava com uma bandeja traseira para piquenique, que a Série 8 não possui. Então, para que isso funcione, parece que preciso do módulo correto. Parece que eu preciso mesmo do módulo certo para isso. É um milagre de Natal. Olha o painel de controle. Não tem mais defeitos no painel, dá para navegar por aqui. Não tem nada lá. O Caio fez a sua magia. E mais uma vez, graças ao Caio da Definity Coding, agora temos um Rolls Royce impecável. Nenhum único defeito nesse painel. E agora, acho que tá na hora da nossa viagem de carro. Vamos lá. Agora faltam 1000 milhas. Bom, 2000 se você contar a ida e volta. E um Cullinan danificado pela enchente que levou uma semana para reconstruirmos. Isso provavelmente é receita para o desastre. E aqui temos a equipe Cullinan. Por algum motivo, a Hannah decidiu entrar pro time Cullinan. E depois temos o time Urus. O meu pai vai dirigir o Urus e teremos uma equipe de filmagem completa a todo mundo dentro do Urus. Qual vai ser o melhor? Eu não sei. Tenho a impressão que o Cullinan será menos confiável que o Urus, mas vamos ver como isso desenrola. São 1000 milhas para correr e vamos entrar no nosso Cullinan e seguir para dentro do túnel. Esse é o plano. Estamos prestes a embarcar uma viagem de carro de 1.600 km saindo de Leicester, no Reino Unido, atravessando a Europa e chegando à Suíça. Porque eu queria presentear todos que me ajudaram a trazer vídeos pra vocês esse ano com uma viagem de esqui. Algo que nenhum de nós jamais fez antes. Eu vou esquiar. Você já esquiou alguma vez? Não. E você? Não, eu tô me borrando um pouco, cara. Os dois carros foram carregados no trem e o interior do Rolls Royce estava bastante confortável, especialmente agora que as TVs estão funcionando. E meia hora depois, chegamos ao outro lado. Momento importante, importante! A única oportunidade desse carro ligar é agora. É claro! Sempre na primeira tentativa. Talvez tenhamos consertado o carro. Eu já disse isso, não. Eu já falei. E as coisas pareciam estar indo bem quando chegamos à França. Bem-vindo à França. Bom apetite! E consumir um enorme motor V12 tem as suas consequências. Acho que teremos que fazer alguma dessas paradas para abastecer antes de chegar à Suíça. E eu acho que aconteça com o Urus também. Como tá o carro? Então, Tudo bem. É incrível. Ele tá com o teto solar aberto. Teto solar aberto porque tamo na França agora. Assim que os dois carros estavam com os tanques cheios, voltamos à estrada na França com destino à Suíça. Você pode lembrar o Tony que agora dirigimos pro lado direito da estrada, porque certamente ele vai acabar do lado oposto em algum momento dessa viagem. Relaxa, eu já falei isso pra ele quando ele tava saindo do trem. E havia uma coisa que despertava a curiosidade de todos. Qual desses carros enormes foi mais rápido que o outro em uma corrida de arrancada? 3, 2, 1, já! Vamos! Vamos lá, Rose! Vamos!
Sabemos qual é o carro mais rápido, mas qual deles é o mais bonito? Ok, chegamos, portanto, à conclusão que o Urus é mais bonito porque é como comparar um Lamborghini a um táxi londrino. Mas aí, os táxis londrinos são conhecidos por serem confiáveis, e até agora tem se mostrado isso. E não demorou muito para que o tanque começasse a encher de novo. Vamos lá. Eu tenho a sensação que vamos ficar aqui por muito tempo. Complicado. Queríamos chegar à Suíça o mais rápido possível. Então continuamos dirigindo de dia e chegamos bem perto da Suíça. Mas à noite, a estrada começa a ficar ruim. Ok, então o GPS nos trouxe por uma estrada que é de montanha. E vocês podem ver, a neve tá começando a acumular. A gente tava andando no máximo a 16 quilômetros. Tipo, literalmente de verdade. E se você olhar essas trilhas... Sim. É que... Então... Sim. E é aqui que chegamos. E... Tamo fora do chão. Então... A parte frontal... Apareceu? Apareceu? Ah, não. O divisor sumiu. Cara, isso é muito ruim. Isso é péssimo. Por algum motivo, o nosso GPS nos levou por dois caminhos diferentes. A forma como eles se comportam no Urus claramente não foi a melhor. Ah, o divisor pereceu. Oi. Eu não consigo te ouvir, tivemos uma queda. Não é tão ruim. Mas acabamos num barraco e o divisor de marcha sumiu. Mas isso poderia ter sido muito pior. Foi apenas um acidente de baixa velocidade, mas se aquele monte de terra não tivesse lá pra parar o Urus, eles poderiam ter caído num enorme precipício. Não tinha parada ali. Nos encontraremos na rotunda, você só precisa se concentrar e chegar ali embaixo. Nos encontraremos lá embaixo. E a neve estava caindo cada vez mais. Na verdade, ainda nem estávamos na Suíça. Devagar, 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 devagar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É muito ruim. Optei por sair do carro e avisar que estamos filmando, mas eu não quero ficar dentro dele. Quando chegamos a esse estrado, depois de uns 10 minutos, não tinha neve. O tempo tava bom E agora tá assim. Eu nem consigo enxergar lá embaixo. Não, isso é um problema. Se a gente desliza pra ali, você acha que é assim? O carro desaparece. Mano, olha só quanta neve tem no carro. Você tá bem? Como é? É, tamo bem, um pouco abalado, mas... Mano do céu. Você sabia que quando você freia o carro a 8 km por hora, o carro continua... Ele continua andando? É, esse carro não é pra ser andado na neve. E as evidências anteriores comprovam isso. Porque esse é o Urus, que antes de reconstruirmos... Ele caiu na neve. Acredito que a escolha de pneu seja um fator crucial para dirigir na neve. Mas com rodas desse tamanho, as opções são bem limitadas. Mas pensando bem, eu devia ter procurado pneus de inverno. Você devia ver as estradas onde vamos, acabamos de verificar. Você vai subir Não uma é pra altitude dirigir 4 assim. vezes maior do que de antes você tava. Podemos dirigir o máximo que pudermos, mas com esse carro não tá fazendo, tá nevando, não vamos conseguir. Apavorante. Você consegue ver como um cara deu impulso em um monte de neve? Não sei. Você que dizia que precisa colocar os pneus? Agora é um bom momento pra trocar de carro. Não, a gente vai no Rolls Royce, estamos bem felizes. Não, eu ia ajustar meu assento. Quer saber, pessoal? Se divirtam, a gente se vê depois. É a manhã seguinte. Estamos agora a 2 horas de carro do nosso destino na Suíça. Mas as estradas estão ficando muito sinuosas, a altitude vai aumentar e a neve vai piorar. Já tivemos um incidente com o Urus, perdeu um divisor, mas poderia ter sido muito pior. Mas a gente não vai arriscar, estamos pensando em tentar encontrar correntes de neve ou algo parecido para adaptar a essas rodas. Então eu acho que será a nossa primeira parada. Mas hoje a situação deve ficar muito ruim. São apenas 2 horas de carro, mas a sensação é que vai durar 10. Partimos imediatamente para a estrada, em busca de correntes de neve. Acho que essa é a opção mais segura. Qual o tamanho do pneu? 14 polegadas. Podemos enfrentar dificuldades. Qual o tamanho? 14. 22 polegadas. Urus tem 23.
Nós temos 23. Mas por mais que procurássemos, não conseguimos encontrar nada que servisse para essas rodas. Como prevíamos, é um grande desafio. Eu dei uma olhada antes. Parecia impossível. Mostrei para ele o tamanho dos pneus e fomos surpreendidos com ulalá. Fomos a várias lojas e parecia impossível encontrar o tamanho certo. Obrigado. É melhor do que não ter nenhum, mas só conseguimos um. Não se deve colocar 2 em um carro com tração nas 4 rodas, então isso pode causar danos, mas é melhor do que se machucar caindo de um penhasco, pelo menos eu acho. Então, é isso que temos. Também temos um plano B caso fiquemos presos em alguma coisa. Passa. Já temos as correntes, mas você acha que vamos precisar delas? Acho que sim. Sério? Provavelmente sim. Ontem nevou a noite toda e as estradas agora estão cobertas de neve. As autoridades locais estão limpando as estradas durante a manhã toda. Agora, estamos chegando à última parte da jornada. Ambos os carros tiveram um ótimo desempenho, mas agora são as estradas que vão fazer a diferença. As vistas ficaram cada vez melhores. Isso é lindo. E pensar que ambos os carros estavam em leilão de salvados, considerado inviáveis economicamente para conserto, é simplesmente inacreditável. Vamos desligar, pessoal, e preparem-se. E ao sairmos da autoestrada, as estradas pioram. Isso não é bom. Tudo que eu posso dizer é não parem, porque eu não vou conseguir. Essas estradas eram ruins. E os moradores locais definitivamente sabiam dirigir nelas. Nós não. Pera, estamos literalmente chegando nas montanhas e tá muito mais lento. Olha o Cullinan. Fica tão lindo na neve. O carro se saiu muito bem. Até agora estamos quase lá. Isso é horrível. Isso é ruim. Ainda temos alguns quilômetros para percorrer. Mas tudo valeu a pena quando a viagem terminou, pois Andermatt, na Suíça, não decepcionou. E ver esses 2 carros chegando à vila é realmente a realização de um sonho. Isso é realmente a sensação de vitória. Há uma semana compramos esse Rolls Royce danificado pela enchente e já nos proporcionou memórias que jamais esqueceremos. Trabalho leve pro Rolls Royce. Trabalho leve. Foi feito muito bem. Se saiu muito bem. 1.013 milhas percorridas até chegar à cereja após o animal ter ficado completamente submerso na água. Agora, podemos todos ir esquiar, mas antes disso, precisamos ver quanto custou isso, porque foi um ótimo negócio. Tamo aqui. Eu disse, é pra você confiar em mim. Então o Cullinan me custou 162 mil libras. Depois tive que substituir todos esses módulos, incluindo as baterias no porta-malas, o que me custou 3.560 com 33 libras. Uou! Depois havia o motor de arranque, que custava 714 libras. Meu Deus! Olha isso. Depois tínhamos os tapetes, que custaram 1.500 libras, e os 2 bancos de série 7, que foram 375 libras cada. Isso é moleza, Danny. Havia também a bateria adicional, que custava 70 libras, e os módulos dos assentos, que totalizaram 222 libras. Meu Deus, estamos voando. O que eleva o custo total das peças para 6.816 com 33 libras. Calma. Uou! O que significa que eu praticamente tenho um Rolls Royce Cullinan novinho em folha que foi comprado por 380 mil libras por pouco menos de 169 mil libras. Acho que valeu a pena 100%. Vale a pena descartar essa possibilidade? Eu não sei. Eu deixo vocês decidirem, mas que viagem, que carro. Vejo vocês no próximo vídeo. Clique no botão de se inscrever, dá like e até mais. Como tá sua aderência no Urus? Like a drug that I just can't deny.